Lia e Raquel. Diga Lia, diga Raquel. Então nós vamos hoje aprender um pouco sobre Lia e Raquel. Quem foi Lia? Quem foi Raquel? Que até hoje se fala sobre Raquel no Novo Testamento, na Bíblia. Raquel é considerada a mãe de todo Israel. Nós vamos ver algumas coisas. Mas o texto que nós vamos trabalhar é Gênesis, capítulo 29. Vamos trabalhar um pouco corrido hoje, porque eu não vou... Hoje não vai ser versículo por versículo, que é muita coisa. São muitas coisas. Então nós vamos trabalhar Gênesis, capítulo 29. Vamos ler do 7 até... Vamos ler de duas vezes. Vai ser do 7 até o 14. Então a gente vai trabalhar do 7 até o 10, depois a gente faz do 11 até o 14. Então o texto, abre a sua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no versículo 29, que vai contar a história de Lia e Raquel. Então vamos ler sem mais delongas, depois vou fazer a introdução já dentro do contexto, dentro do texto. Podemos ler? Amém. Vai. Então Jacó disse: é ainda pleno dia, não é tempo de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e vão apacentá-las. Mas eles responderam: não podemos, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos. Seja removida a pedra da boca do poço, e demos de beber às ovelhas. Enquanto Jacó ainda falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Então vamos lá, fazer dois contextos. Nós vamos falar, hoje, é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Jacó teve 4 mulheres, diga misericórdia. Apesar de Deus respeitar o momento histórico e cultural, não foi plano de Deus, aprenda isso que é importante, não foi plano de Deus que o homem tivesse mais de uma mulher. Se não fosse assim, ele não teria levantado Adão, como você conhece a história, e Adão ele fez uma Eva. Então, se fosse para o homem ter várias mulheres, ele fazia Adão do jeito que você conhece a história, mas depois ele fazia 2, 3, 4, 5, 10, 1000 mulheres. Não. Ele fez quantas mulheres para Adão? Uma mulher, se chama Eva. Eva, logo, é a mãe de todos nós. Mas quando Deus faz apenas uma mulher, com isso ele queria dizer que o homem deve ter apenas uma mulher. E a mulher deve ter somente um homem. É isso que significa. Mas, pela história e a questão cultural, ele permite. Não quer dizer que é a plena vontade de Deus. Mas Deus transforma. É como se Deus pegasse o limão e fizesse uma limonada. Porque Deus está no controle de todas as coisas, diga amém. Então, mesmo que a situação esteja caótica, seja complicada, ele vai lá e faz uma bela limonada. E quando está um dia quente, tomar uma limonada gelada é delicioso. Ok, então esse é o primeiro contexto que eu queria fazer. Segundo contexto, como foi para Jacó chegar até aí, nessa questão? Ele está acabando de chegar, nesse texto de 29, de 7 até o 10, ele acabou de chegar em Padã Arã, diga Padã Arã.
Quem morava em Padã Arã, para você entender, é assim, ó. Abraão tinha um irmão. O nome do irmão de Abraão, aprenda isso, vai ficar gravado depois se você quiser dar uma checada. O nome do irmão de Abraão era Naor. Naor teve um filho. O nome do filho de Naor era Betuel. Betuel teve 2 filhos, para ficar mais claro aqui o contexto. Quais são os 2 filhos de Betuel? Labão e Rebeca. Aí, Labão teve 2 filhas. Quais são as 2 filhas dele? Raquel e Lia. Pronto, já lhe deu o contexto. Então, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Naor, Betuel, Labão, Raquel e Lia. Ok. Então, o contexto de Jacó, você conhece a história, ele andou aprontando, né? Jacó significa usurpador, enganador, ele trapaceiro, tudo que não presta, isso antes da conversão dele. Então, ele enganou o próprio pai, Isaac, enganou o seu irmão Esaú, e Esaú prometeu para ele mesmo, só que ele deve ter falado alto, que vazou, né? Hoje vaza, com as redes sociais, tudo vaza que você fala. E ele disse, assim que passar o luto de meu pai Isaac, eu matarei Jacó. Era essa a promessa que Jacó tinha. E aí, Rebeca, a história vazou, Rebeca soube, Rebeca era mãe dos 2, Rebeca era mãe de Esaú e Jacó. E Rebeca disse para Jacó, aprenda com você que é uma mãe hoje que está aqui, ou uma mãe potencial, diga amém. Então aprenda uma coisa, sempre na sua casa, quem deve ter a última palavra é o sacerdote. Diga amém, mulher. Mas seja sábia como Rebeca. Rebeca entendia que quem tinha que dar a última palavra era quem? Sacerdote, que no caso era Isaac. Então o que ela fez? Ela disse, eu não aguento ver Jacó. É melhor eu morrer do que ver Jacó casar com uma dessas mulheres daqui. Ela deu o recado para Isaac, né? Sabe que a mulher tem aquele momentinho agradável à noite, de conversar com o marido. Chegou naquela hora lá do lingerie, disse, olha, eu não aguento mais, eu prefiro morrer. Só as mulheres de Esaú já é um tormento na minha vida. Jacó fez a mesma coisa. O que ela queria com isso? Que Isaac desse o comando pertence ao sacerdote. Isaac entendeu o recado e disse, Jacó, vou te dar uma ordem. Vai até Padã Arã. Padã Arã era cerca de 600 quilômetros a pé, camelo ou cavalo. Só que era região de deserto. Vai lá à casa de Padã Arã e casa com uma das filhas de Labão. Labão era irmão de Rebeca. Rebeca é a mãe de Esaú e Jacó. Você está ligado na história? Diga amém. Então, Jacó, jurado de morte, pegou as coisinhas dele e partiu numa viagem de 600 quilômetros até Padã Arã. Quando ele chega em Padã Arã, é isso que o Ivan leu, já estamos no 29, ele chega e vai até um poço. E ele chega lá, sauda as pessoas e pergunta por Labão. Conhecemos Labão. E olha quem está chegando aí, por acaso não é a filha dele? Quem estava chegando era Raquel. Diga Raquel. O nome Raquel significa ovelha. Diga, o nome Raquel significa ovelha. E a profissão de Raquel, ela era pastora de ovelhas. Até hoje, muitos teólogos e pastores que defendem a tese do pastorado feminino, está aí o texto. Raquel era pastora de ovelhas. E Raquel estava pastoreando as ovelhas quando ela chega no poço. Quando ele viu a sua prima, ele era primo. Outro contexto. Pastor, mas ele vai casar com a sua prima, que a gente conhece a história? Vai. Mas isso não é pecado? Hoje sim. Levítico, lá na frente, no começo da humanidade, podia se casar até irmão com irmã, tá? Poderia. Por quê? Porque a ordem era crescer e multiplicar.
Depois que já teve essa ordem, então primo com prima hoje é pecado, com tia, com não sei o quê. Você vai lá para Levítico e vai ver tudo que é pecado e o que não é. Tá? Ok. Mas aí quando ele viu Raquel, ele se apaixonou à primeira vista. Até porque Raquel era bela, era formosa, era uma mulher linda, igual a sua mãe hoje, diga amém. Sua mãe é linda, formosa, diga aleluia. E aí, quando ele olhou para Raquel, observe que a pedra que tapava o poço, precisava nos 2 ou 3 homens para tirar. Ele foi lá e deu uma incrível Hulk, tirou a pedra, deu água para as ovelhas de Raquel, e aí se apresentou para ela, e aí vamos ler mais um pouco. 11. Feito isso, Jacó beijou Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então Jacó contou a Raquel que era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou a seu pai. Quando Labão ouviu as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu ao encontro dele, abraçou-o, beijou-o e o levou para casa. E Jacó contou a Labão tudo o que havia acontecido. Então Labão disse: de fato você é meu osso e minha carne. Jacó ficou na casa de Labão durante 1 mês. Depois Labão disse a Jacó: será que você vai trabalhar de graça só para ser meu parente, por ser meu parente? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha uns olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão. É até o 14. 7, pastor. Oi? Acabei indo até o 17. Ó. Que benção, tá bom. Então parou aí mesmo, tá bom. Então você entendeu aí o que o Ivan leu? Ele chegou lá, se apresentou para Raquel, disse que eles eram da mesma linhagem, eles eram primos, deu um beijo. Esse beijo foi de cumprimento, tá? Não é beijo de aquele outro beijo, não. E aí ele chorou de alegria, chorou porque ele estava começando a ter experiência com Deus. Quando você começar a ter experiência com Deus, Deus vai te levar a ter choros de alegria, diga amém. Porque ele era um homem ímpio, comecei dando as credenciais dele, ele era enganador, mentiroso, trapaceiro, enganou o pai, enganou o irmão, enganou todo mundo, quem estivesse na frente dele, ele ia enganar. E aí, quando ele faz um voto com Deus, lá em Betel, você conhece a história, faz um juramento, faz um voto, e ele chega depois de 600 quilômetros andando pelo deserto, andando por lugares ermos, andando sozinho, numa dificuldade, que ele chega e Deus levou ele certinho no lugar da promessa, no lugar que seus pais tinham dito para ele fazer, para ele ir lá e pegar uma mulher daquela cidade. E quando ele chegou, que ele estava na cidade certa, no lugar certo, na frente da sua prima, ele chora de alegria. Depois de ele se identificar, Raquel vai lá e conta para o seu pai Labão. Labão vai lá com ele, pega ele, leva ele para casa, trata ele muito bem, ele conta a história, conta as aventuras de 600 quilômetros andando a pé, sabe lá quanto tempo ele demorou, se foi 20 dias, se foi 1 mês, se foi mais, porque não é fácil você andar 600 quilômetros a pé, sozinho num lugar desconhecido, né? Feras, bicho e etc, por aí vai. E aí ele contou para Labão e ele ficou 30 dias com Labão. E Labão disse: não, porque você é meu parente, você vai trabalhar para mim de graça? De jeito nenhum. Diga-me qual é o seu salário e eu te pagarei. Ele olhou para Raquel, já estava apaixonado, porque vamos entender, não está na Bíblia, mas Raquel era o quê? Não, qual é a profissão dela? Pastora de ovelha. Quem vai pastorear depois as ovelhas de Labão, quem é? Jacó. Então é razoável dizer para você, ou conjecturar, que Jacó começou a pastorear nesses 30 dias
as ovelhas juntamente com Raquel, sim ou não? É razoável? Eles iam pastorear junto, começaram a conversar junto, cada vez ele ia se apaixonando mais. Quando o homem me diga qual é o seu salário, ele disse, olha, eu vou trabalhar por amor a Raquel, para que você me dê, o pai dela, Labão, me dê ela por mulher, e eu vou trabalhar 7 anos. Por que 7 anos? Além de ser a perfeição de Deus, aprenda uma coisa, naquele tempo, pagava-se o dote. Então, quando você ia casar, como graças a Deus você casou com a sua hoje, não deu nem, só deu um abraço no pai, né? Mas naquele tempo tinha que pagar o dote. E o dote, Jacó estava cheio da grana quando chegou lá, sim ou não? Não, mais liso do que eu e você. Porque ele saiu fugido, ele era rico. Abraão era rico, Isaac e Rebeca eram ricos, mas ele saiu o quê? Fugido, meu amigo. Dava para ele levar um monte de rebanho com ele? Sim ou não? Não. Não levou nada, como diz o ditado. Uma mão na frente, outra atrás, só isso. Só ele, Deus e a fé. Mais nada. Ok. E aí ele pagou o dote de 7 anos. A Bíblia diz que ele trabalhou 7 anos, e aqueles 7, eu estou já contando a passagem aí, tá? Que não vou precisar do Ivan, que senão ia demorar muito. Ele trabalhou 7 anos por Raquel, e ele estava tão apaixonado, tão vidrado por Raquel, que aqueles 7 anos apareceu, está na Bíblia, apareceu poucos dias. Olha, o cara trabalhou 7 anos só pensando. Ele cantou a música do Michel Teló. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. E aí tinha que passar os 7 anos. Quando passaram os 7 anos, aprenda uma coisa. Vamos entender aqui o contexto. Quando passaram os 7 anos, ele disse, ei, já passou o prazo, me dá minha mulher. Né? Era direito dele. Trato é trato. Aí, que Labão? Só que aprenda uma coisa. Jacó, vou voltar aqui no texto, era trapaceiro, enganador, usurpador, era o tremendo 171 se fosse hoje. Mas tem um texto em Gálatas 6:7 que diz assim, para a nossa edificação, a semeadura é livre, mas a colheita é? Quem planta pilantragem, mau caretismo, enganos, mentira, vai colher o quê? Tudo isso. Vai colher tudo isso. E aí, Labão era mais trapaceiro, mais enganador, mais usurpador, mais mentiroso, mais tudo de que Jacó. E fez uma festa, o casamento e as festas bíblicas demoravam quantos dias? Quantos dias? 7, gente. Leia a Bíblia. 7 dias duravam as festas bíblicas. A Páscoa, 7 dias. Com pães-asmo. Os casamentos. Jesus por que você achou que acabou o vinho lá no casamento de Caná da Galileia, João 2? Porque eram 7 dias, irmão. Não é fácil você fazer uma provisão. Ainda mais se tiver uns cabras que come e bebe da categoria que temos aqui, meu irmão, 7 dias não é brinquedo, não. E aí acabou o vinho. E aí a festa de Jacó e Raquel durou quantos dias? Quantos? 7 dias. No 7º dia, a mulher casava, até hoje algumas, com véu e grinalda. Sim ou não? Naquele tempo não tinha lâmpadas LED. Se tivesse um lampião meia boca. Então estava no mínimo meio nublado. O negócio estava nublado. Com o véu, com 7 dias de vinho. Quando Jacó vai receber a sua mulher, Labão, que era igual a ele, ou pior um pouquinho, entregou quem para ele? Quem? Lia. Eis que quando ele acorda, ele toma um susto. Acordou do vinho,
acordou da ressaca, abriu os olhos, saiu a escuridão, chegou a luz, que ele olhou, ei meu Deus, o que aconteceu? E ele foi lá tomar satisfação com Labão. É o tempo da luz negra. Discoteca, você via a mulher toda gatinha quando saía, meu irmão, miseridade. E aí, que foi isso que tu me fizeste? Nós não fizemos um trato. Não era a Raquel que eu trabalhei 7 anos? Ele disse, olha, não é assim na minha terra. Lá na tua terra, lá em Canaã, é do jeito que tu achar melhor. Aqui não. Aqui na minha terra, primeiro se casa a primogênita. Lia era a primogênita. Porém, a Bíblia diz que ela tinha os olhos baços. Eu não sei. Pesquisei até no chat. GPT, nem ele sabe o que é olhos baços. Um diz que é pouca luz. Outro diz que talvez seja um defeito físico. Não dá. A Bíblia não diz, tá, gente? Então, ela tinha um problema na vista. Não dá para dizer o que era. E aí, por causa disso, ela era rejeitada. E aí, Labão disse, olha, já que eu desencalhei aqui a primogênita, trabalha mais 7 anos, simples de resolver esse problema. Tu não quer Raquel? Trabalha mais 7 anos, que eu vou te dar até um adiantamento. Assim que passar os 7 dias de núpcia da primeira, tu pega mais 7 dias de núpcia com a segunda, e eu já deixo tu ficar com ela. E assim aconteceu. O enganador foi enganado. Cuidado com o vinho. Cuidado com a escuridão. Você anda em trevas ou anda em luz? Então, se você anda em luz, você não vai ser enganado, né? O salmista nos diz, no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem tem essa palavra nunca vai andar em trevas, porque vai andar no caminho e vai andar no caminho certo de Deus. Diga amém. E aí, ele trabalhou mais 7 anos por Raquel. A Bíblia diz que ele amava mais Raquel. E Lia era desprezada. Pastor, como é que o senhor vai falar no dia das mães de Lia e Raquel e começa a dizer que ela é uma mulher desprezada? Então ela é uma mãe desprezada? Sim, mas você vai ver. A história já acabou? Já terminei de pregar? Não, então no final você vai ver que isso aqui é igual a novela, tudo dá certo. No final, o mocinho fica com a mocinha e o bandido morre ou vai preso. Ok, ou aqui no caso bíblico se converte. Jacó se converteu. Ok, e aí Labão ainda deu para cada uma das filhas, Lia e Raquel, deu uma ama, uma espécie de ama, uma concubina. Para Lia, ele deu Zilpa. E para Raquel, ele deu Bila. Todas são importantes, porque destas mulheres, embora dia das mães aqui só é Raquel e Lia, destas mulheres nasceram os 12 filhos de Jacó, que fazem parte das 12 tribos de Israel. Então elas são preponderantes para a existência, ou melhor, para a formação do Estado de Israel. Ok, e Lia começou tendo filhos e Raquel era estéril. Lia teve 4 filhos, vou citar os 4 filhos aqui, tá? Para você ver os 4 primogênitos. O principal era Rúben, Simeão, Levi e Judá. Os 4 primeiros filhos de Lia. Cada concubina teve 2, Raquel teve também 2. Os filhos de Raquel é Benjamim e quem é o outro filho de Raquel? Quem? José. E aí Raquel teve José e Benjamim. E depois
Lia teve mais 2, totalizando os 12 filhos. Agora eu vou começar a mostrar a importância. Vou começar com Raquel, para terminar com Lia. Raquel chega no capítulo 30, no versículo 1, ela diz para Jacó: me dá filho, senão eu morro. Está preparado para o louvor, esse louvor aí? Sim ou não? Então ela disse: me dá filho, senão eu morro. E Jacó ainda ficou até indignado: por acaso eu sou Deus para te dar filho? Quem fecha ou quem abre a madre é Deus, não sou eu. Mas ele orou, e depois aconteceu. Mas nós vamos primeiro para Raquel. Raquel teve qual é os filhos de Raquel? José e... olha a importância, vamos levantar a bola de Raquel. José, quando o povo de Deus foi para o Egito, quem é que governava lá? Quem é que governava o Egito? Não, mas depois de Faraó, José. Depois de Faraó, José. E aí o povo de Israel só sobreviveu àquela grande fome por causa de José. E por causa de Raquel. Raquel, mãe de José. Então José é muito importante na história de Israel, porque ele foi na frente, você conhece a história, não vamos contar. Foi na frente, preparou o terreno lá. Quando veio a grande fome, o povo de Deus todo foi para Israel, e José sustentou todo mundo, porque ele era filho de Raquel. Tinha uma importância tremenda na Bíblia e na história de Israel. Mas pastor, o senhor está continuando levantando só a bola de Raquel. Calma que vai chegar em Lia. Diga para o irmão do seu lado: se acalme, meu irmão, diga. E aí, qual é o outro filho de Raquel? Benjamim, é o último filho. Nesse filho de Benjamim, Raquel morre, tá? No parto. Lá, chegando em Efrata, que hoje é Belém. Tá? Efrata é Belém hoje. Quando estava chegando em Efrata, na volta, ela entrou no trabalho de parto e morreu. Colocou o nome do menino Benoni, que significa filho das minhas aflições ou das minhas dores. Mas Jacó, inteligente, trocou o nome do menino para Benjamim. E Benjamim, Israel até então era 12 tribos. Mas foi em Benjamim, ou foi na tribo de Benjamim, que virou de tribo para monarquia. O primeiro rei da história de Israel, quem é? Saul é da tribo de Benjamim. Estou dando todo o spoiler, né? Só você me ajuda. Eu coloco na cara do gol, você confere. Então, Saul é da tribo de Benjamim, que foi preponderante para Israel virar uma nação, virar uma monarquia, ter um rei. Esse rei não foi lá grandes coisas, mas eu só estou mostrando a história. De Benjamim surgiu o maior teólogo depois de Jesus. Tudo que a gente falar é abaixo de Jesus, né? Jesus é Deus. Quem é o maior teólogo que escreveu quase o Novo Testamento todo? 13 cartas do Novo Testamento. Quem é esse cara? Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, natural da tribo de Benjamim. Pastor Roberto, está cada vez levantando a bola de Raquel. Então chegou a vez de Lia. Vou citar os 4 primeiros filhos de Lia, de novo. Vamos lá, me ajude aí. Rubem. Simeão. Judá é o 4. Levi e Judá. Diga Judá. Se prepare para você ficar em pé, que nós já estamos terminando, que hoje é festa. Da onde que veio? O leão da tribo de Judá, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, veio da onde? Judá. Veio da tribo de Judá. Quem é o filho? É de Raquel ou de Lia? Judá. De Lia.
Lia, de modo nenhum tu serás a desprezado, porque das tuas entranhas de ti nascerá tão somente o rei Davi, o rei do rei, e depois o rei absoluto de todas as coisas, Jesus Cristo. Glória a Deus. É o leão da tribo de Judá, aquele que mudou o sacerdócio. É bem verdade que Levi também é de Lia, Levi veio Moisés, veio Arão, veio o Levirato, mas tudo isso não é nada diante de Jesus Cristo, que veio para mudar a história, é aquele conhecido como antes e depois de Cristo. Mudou a história e muito mais do que ter mudado a história, ele mudou a minha vida e ele mudou a sua vida. Se é verdade, diga amém e aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Vá ficando em pé que já acabou. Vou orar. A Raquel, voltando um pouquinho para Raquel, mas já fica em pé. Jeremias profetiza a respeito de Raquel. Jeremias 31, 15. E lá em Mateus 2,18, lá no episódio do rei Herodes, quando ele tentou matar Cristo, né, ele não conseguiu, matou várias crianças. Você lembra dessa história, sim ou não? Aí Jeremias, Mateus inspirado por Jeremias, ele diz assim: ouve-se em Ramá o choro de Raquel pelos seus filhos que já não existem. Porque naquele dia o rei Herodes mandou matar todas as crianças abaixo de 5 anos. Mas Deus avisou a José de forma soberana, e você conhece a história. Ele desceu até o Egito, e depois que o rei Herodes era morto, ele disse: pode voltar, porque aquele que queria o mal da criança, a criança Jesus, já é morto. E Jesus volta para a sua terra. Pai, muito obrigado, porque esta é a tua palavra, meu Deus. Quando hoje, para homenagear essas grandes mulheres, meu Deus, nós temos aprendido que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, mas não é assim que ensina a Bíblia. A Bíblia ensina assim, que ao lado de um grande homem sempre terá uma grande mulher. Meu Deus, nos dá, somente para as mulheres hoje, nesse dia das mães, a sabedoria, meu Deus, de Rebeca, que não queria passar pela voz, pelo comando, pela autoridade de Isaac. Então ela soube adquirir aquilo que ela queria, do seu jeito, mas fazendo com que quem desse a ordem era Isaac. Eu não aguento mais ver Esaú com essas mulheres cananeias, essas mulheres que não têm aliança, essas mulheres incircuncisas. E se o meu filho Jacó se casar também, eu prefiro morrer. E Isaac, por amar Rebeca, deu logo o comando: vai à minha terra, vai à parentela lá da tua mãe, vai em Padã Arã, e vai lá que tu vai. Eu vou orar a Deus para que tu aches graças e favor no teu caminho. É bem verdade que no caminho de ida ele se converteu pela metade, no caminho de volta ele teve um encontro com Deus no vale de Jaboque, e aí ele lutou com Deus, enfrentou Deus em Peniel face a face e venceu aquele anjo que simbolizava Deus, lutou com Deus e prevaleceu, e ali ele teve a vida e a história e o nome mudado de Jacó, enganador, mentiroso, trapaceiro, agora para Israel, como príncipe de Deus. E ele foi esse grande patriarca, ao ponto da gente orar até hoje assim: Deus de Abraão, de Isaac
e de Jacó, mas podemos dizer também as mulheres, a nossa matriarca primeira, Sara, depois Rebeca, depois Lia e Raquel. Obrigado por esses exemplos tão maravilhosos para nossas vidas, meu Deus. Abençoa cada mulher hoje, cada mãe aqui representada, que ela possa aprender com Sara, que em tudo era submissa a Abraão, ao ponto de chamá-lo de Senhor. Que consideração, que respeito. Meu Deus, que o Senhor traga cada crente, cada líder de volta à tua palavra, de volta à Bíblia. Meu Deus, que possamos estar voltando para as Escrituras, meu Deus, onde o lugar da mulher é honroso, mas é de submissão ao marido. Mas elas são tão importantes, meu Deus, quanto nós homens. Por isso abençoa hoje a família, abençoa hoje os casais, abençoa hoje os filhos, mas abençoa especialmente hoje as mães, mães que têm o útero, mãe que gera os filhos, mãe que dá continuidade da espécie. Meu Deus, obrigado por cada mãe aqui representada. Obrigado, meu Deus, pelas mães da base 14, do Jesus Me Deu. Obrigado pelas mães de Manaus, do Amazonas, do Brasil e das nações. Continua abençoando, continua ouvindo cada choro, cada clamor, cada oração, cada intercessão de uma mãe, meu Deus, que ora, que paga o preço por seus filhos, e que no tempo de Deus, onde todas as coisas são perfeitas e formosas, possamos ver essas mães com seus pleitos todos respondidos, e tudo isso para a honra e glória de Jesus. Aquele filho que ainda tem sua mãe hoje, meu Deus, que aprenda a honrar, que é o segundo mandamento, honrar pai e mãe, que é o segundo mandamento com promessa. Qual é a promessa? Para que tu viva muito tempo aqui na terra e tudo tu vais bem. Meu Deus, que possamos tomar esse mandamento de Efésios 6:2 nas nossas vidas. Nos abençoa com sabedoria, nos abençoa com respeito. As mães, os pais de antigamente, bastava olhar para os filhos e eles já sabiam. Ele não passava na frente quando eles estavam conversando, eles respeitavam, eles eram educados. E hoje esse modernismo mentiroso, enganador de Satanás, que está colocando pés pelas mãos, mãos pelos pés, que chama amargo de doce e doce de amargo, que muda tudo. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a voltar às Escrituras, nos ajuda a voltar à tua palavra, nos ajuda a respeitar, Pai, e hoje muito mais as mães. Abençoa essas mães aqui da base 14 e aqueles que já perderam as suas mães. Meu Deus, que seja dia de reflexão, que seja dia de pensamento, seja dia de ficar pensando, minha mãe querida. Sim, meu Deus, eu oro, abençoando cada mãe nesta noite aqui. Cada mãe representada aqui presente e ausente. Que só abençoe com muita graça, com muita paz, com muita saúde, com muita longevidade de dias aqui na terra. Que ela seja abençoada. E aquelas que não te conhecem, eu oro profetizando a salvação. Que o Senhor mova os céus e a terra, mas que nós possamos ver aqui os representados, suas mães um dia, rendida aos teus pés. E tudo isso para a honra e glória do teu nome. Você diz amém e aplaude o Senhor bem forte. Glória a Deus. Vamos pedir filhos agora.
era Raquel. Tinha tudo que uma pessoa quer, mas lhe faltava um algo mais. E adorando a ti,